Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Como está a sua sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão? Tem muitas pessoas que consideram um feriado católico, mas a gente sabe que não foi especificamente nesse dia que Jesus ele foi crucificado. A gente sabe que não foi nesse dia, especificamente nessa semana, que Jesus teve a chamada Semana Santa, né? A gente sabe que no próximo domingo efetivamente não é domingo de Páscoa, mas você sabe, a Páscoa, a Páscoa judaica ela começou na quinta-feira, né? Na quarta para quinta-feira, né? O dia judaico começa às 6 horas da noite para nós, às nossas 6 horas, e vai até às 6 horas do dia seguinte. E o Pessah, a Páscoa, a semana da Páscoa, ela começou de quarta-feira às 6 às 18 horas. Por isso até é um dos motivos que essa semana e é fixado a sexta-feira por causa, sexta, sábado e domingo, por causa dos dias que Jesus sofreu, morreu, que ele esteve morto e que ele ressuscitou. E por que eu estou falando isso com você? Porque eu entendo que é um bom dia de lembrança, sabe? Nós deveríamos lembrar todos os dias, né? Porque a ceia, por exemplo, é uma lembrança do sacrifício de Cristo para nós. O que ele fez por mim, o que ele fez por você, a ceia é justamente para nos lembrar disso. A ceia é justamente para nos fazer entender o que Jesus fez. Que ele se fez homem, que ele morreu por nós, que ele se entregou, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que mesmo ceiando, ou nós nos esquecemos disso, e durante os dias em geral nós nos esquecemos, inclusive hoje, a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, nós nos esquecemos disso. E ao que Jesus, há um tempo atrás, ele trouxe ao meu coração de entendimento sobre esse evento da crucificação dele, porque a sexta-feira foi a crucificação, por volta do meio-dia, que é praticamente esse horário que nós estamos agora, que eu estou gravando esse vídeo. Jesus estava a caminho, chegando no Gólgota, com a trave da cruz. Jesus estava sendo crucificado naquele tempo. Mais ou menos nesse horário nosso aqui do Brasil, né? Que eu quero dizer, nesse horário agora de Brasília que nós estamos vivendo. E Jesus fala muito, muito, muito no meu coração nesse dia. Todos os anos Jesus fala algo assim sobre o evento em si para nós. Sabe? E no ano retrasado, Jesus, o Espírito Santo me trouxe um entendimento sobre os fatos, sobre a crucificação em si, que eu até hoje eu tô digerindo isso. Há 2 anos e eu estou digerindo isso até hoje. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, nessa sexta-feira e por esses dias. O que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo me traz um prato para vocês, com um pão fresco para vocês, com um vinho novo para vocês. O porquê que na crucificação, tem mais coisas, mas eu vou tratar só disso. Porquê que na crucificação foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. O porquê que os pregos, os cravos que prenderam Jesus à cruz foram nas mãos e nos pés. E por que o soldado romano abriu a lateral dele? São as 4 feridas da cruz, que indicam a cruz. A coroa de espinhos foi até antes, né? Mas as 4 feridas de cruz, porque o corpo dele estava todo quase esquartejado, para falar a verdade. Mas assim, as 3 feridas da cruz, mais a coroa de espinhos. A coroa simboliza o reinado, né?
E sobre a cabeça, porque é a cabeça que manda. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, quando Adão caiu, quando Adão e Eva caíram, a maldição sobre a terra é que ela ia produzir espinhos e abrolhos. Lembra disso? Lá em Gênesis capítulo 3. A condenação da terra é que ia passar a produzir espinhos e abrolhos. E o espinho, como maldição da terra, Jesus se fez maldito por nós. Quando nós lemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Ele não amou só o ser humano, Ele amou o mundo. A palavra ali é cosmos. Cosmos é o sistema, não é o sistema, é o mundo. É o cosmos, é o mundo. Não é o sistema em si, mas o mundo físico. A Terra, por exemplo, faz parte. Jesus morreu por tudo e por todos. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a terra geme em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então ele pegou a maldição da terra e colocou sobre a cabeça de Jesus, para que o sacrifício dele servisse como redenção para a terra. Entendeu, queridão? Ele não morreu só por mim. Ele morreu pelo planeta Terra. Na verdade, ele morreu por tudo. Você pode espernear, você pode falar o que quiser, você pode encrencar com o que quiser. É o que está escrito lá. Então, se está escrito na Bíblia, eu acredito no que está escrito na Bíblia, não no que algumas pessoas falam por aí. E por isso a coroa é de espinhos, simbolizando que era o caminho alternativo para a redenção da terra. Por que as mãos? Nós vemos falando nos vídeos anteriores o simbolismo que a mão tem. O símbolo da mão é o serviço, é a adoração. Se nós olharmos ao longo da história, e essencialmente na igreja moderna, contemporânea, a adoração ela foi restaurada, mas ao mesmo tempo ela se perdeu em meio ao dinheiro. Né? Shows gospels paga 60 mil, 100 mil para levar um artista gospel para cantar na igreja ou para cantar num evento, 200 mil. Eu já soube de cantores que cobraram 300 mil para fazer. A adoração como ministério, ela deveria ser como qualquer ministério. Ela não é especial porque ela é de música. Ele é um ministério. Assim como a pessoa que prega, assim como a pessoa que limpa a igreja, assim como a pessoa que fica à porta da igreja, assim como o evangelista, assim como um profeta, assim como um diácono. E aí quando nós entendemos isso, a gente entende por que a adoração foi pregada. O responsável pela adoração no céu era Lúcifer e ele caiu. E ele transferiu isso, porque aí Deus criou o homem para preencher essa lacuna de adoração. Ele criou o homem para adorar a Deus. E o homem também caiu. Então Jesus foi lá e restaurou. E nós vemos nesse tempo o porquê que nós estamos fechados. No vídeo anterior eu falei sobre amor e santificação, e por isso nós vemos isso. Porque nós precisamos amar mais e precisamos nos santificar. A nossa adoração precisa ser restaurada de novo. E está sendo restaurada de novo, para a glória dele. Ela está sendo restaurada de novo, graças ao Pai. Sabe, queridos, por que o cravo foi no pé? Porque o pé fala de chamado. Se o pé fala de chamado, fala de ministério, o que Deus está fazendo? Deus está restaurando o chamado, o nosso ministério. O Pai está restaurando. Cristo nos reconciliou para que os nossos pés fossem
lavados novamente, tanto que ele lavou na ceia os pés dos discípulos. Então, o nosso chamado passou a ser, de novo, de servir a terra, de servir ao próximo, de servir a humanidade, de servir meu irmão. E aí resgata de novo o que nós falamos no vídeo anterior, de amar o próximo. Se você não viu o vídeo anterior, volte lá no nosso canal do YouTube, no Mesa TV, Mesa com Z, Mesa TV, ou lá no IGTV, @Ministério Mesa. Amém, queridos? Aí, por isso que Deus tem restaurado tudo. Deus tem restaurado o nosso chamado, que a gente se perdeu no meio do nosso chamado. Né? Não é só cantor que estava cobrando caro, pastor também estava cobrando caro. Pastor que não queria cuidar de ovelha, que só quer ficar transitando para lá e para cá. É muito fácil. É muito fácil. Eu faço isso. Eu ministro na igreja dos outros. A base do meu ministério veio sendo essa por um bom tempo. Eu vou numa igreja, eu vou numa cidade, eu ministro, às vezes eu ministro louvor, às vezes eu ministro só palavra, e é muito fácil, porque eu vou lá, lanço uma bomba lá e viro as costas e deixo a bomba pro pastor local cuidar. E tudo fica bonitinho, porque todo mundo quer o de fora, todo mundo quer o famoso, todo mundo quer o cara que veio de fora falar, ele tem um pão diferente. Difícil é ser o pastor da igreja, que toda semana, toda quarta, toda quinta, todo domingo, todo sábado ele tem que dar uma palavra nova, todo sábado, domingo ele tem que ter um pão fresco para a igreja e a igreja não escuta ele. É muito fácil, Deus está restaurando isso também. Sabe? Não é ser itinerante, eu tenho que ter uma base. Eu tenho que ter uma base, um local que me estabelece para que eu possa levar. Porque eu vou para compartilhar, eu não vou para ganhar dinheiro. Eu não vou lá simplesmente para não ter compromisso. Se lembra lá da história dos filhos de Judá? Quando o filho do meio, quando o filho mais velho morreu e o filho do meio foi e casou, ele tinha relações com a sua mulher, com a ex-cunhada, com a sua atual mulher. E aí, na hora de gerar o filho, ele jogava o esperma fora. E aí Deus foi lá e matou por causa disso. Pois são pessoas sem compromisso, pessoas que não querem compromisso com a igreja, que ficam para cá e para lá, chamados sendo restaurados nesse tempo. São chamados, são ministérios sendo restaurados. Isso eu falei só dos itinerantes e aqueles que estão fixos, que estão se perdendo, que só se preocupam com números. Lembra de Davi, o pecado de Davi, quando ele resolveu contar, quando ele tirou os olhos do céu e passou a olhar o número de pessoas que estavam com ele? Pois é, queridos. Não são números que nos aproximam de Deus. Não é o dinheiro que nos aproxima de Deus. É a nossa intimidade. É a nossa santidade que nos faz ver a Deus. É o nosso amor devocional por inteiro a Ele. E da mesma forma, um amor incondicional ao nosso próximo é que faz com que nós nos acheguemos a Deus e Ele se achegue a nós. E por fim, a espada que abriu, o soldado abriu. Quando abriu a lateral dele, sabe por quê? Porque Eva foi tirada da costela de Adão. Deus abriu e tirou a mulher. O primeiro Adão foi tirado a mulher. O segundo Adão, Jesus, foi tirado a igreja. A igreja. E nós tentamos viver fora dele. Por isso que tem tanta igreja morta, por isso que tem tanto ministério morto, por isso que tem tantas pessoas desalinhadas e desajustadas, porque estão fora do corpo. A cabeça está para um lado e o corpo está para o outro. E uma igreja, uma denominação não é corpo, ela é membro do corpo. Sabe, eu sozinho, eu não sou igreja. Eu não passo de uma célula do corpo. Eu não passo de um tecido do corpo. Não passo de nada. Eu sou só parte. Eu preciso de você do meu lado. Nós precisamos juntos, uns dos outros, para que entrelaçados a gente forme até um órgão do corpo. Não é nem o corpo, é um órgão do corpo. Queridos, a gente precisa aprender essas coisas. O sacrifício de Cristo não foi para eu ganhar dinheiro. O sacrifício de Cristo não foi para eu ficar rico. O sacrifício de Cristo não foi para eu ter um carro novo, uma casa nova, para eu ter
bens. Tudo isso faz parte, Deus abençoa. Os judeus são prova disso. Deus abençoa os seus. Deus cuida dos seus. Ele tem prazer em presentear. Ele é um bom pai. Se nós, como maus pais, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus. Não é verdade? Não é? Jesus não falou isso? Então, queridos, Deus dá. Deus dá. Mas não é porque Ele dá que eu busco só isso. Não é porque Ele dá que eu vou atrás de dinheiro. Não é porque Ele dá que eu vou atrás de bens. Não é porque Ele dá que eu vou atrás de uma esposa para mim. Tem gente que só vai na igreja para casar. Tem gente que só vai na igreja para receber bênção, para receber um milagre. E quase sempre financeiro. Quase sempre. Oh, querido. Hoje, sexta-feira, é o dia que a gente se lembra da crucificação de Cristo. É o dia que a gente lembra do sofrimento dele. É o dia que a gente lembra de tudo que ele passou para que nós tenhamos vida. O que ele veio foi me dar vida. O que ele veio foi para me dar vida. Foi para te dar vida. Ele não veio. Ele não morreu, sofreu tanto na cruz. Simplesmente para que eu vivesse uma vida rica aqui nessa terra. Ele morreu porque eu tenho uma vida rica sim, próspera sim, mas daqui para a eternidade. Amém, queridos? Eu espero que o que Jesus compartilhou comigo, que me toca violentamente. Isso é uma das coisas que mais mexe comigo. É a morte de Jesus, é o que ele passou. A ressurreição dele me deu vida. Mas para ele ressuscitar, ele precisou morrer. Ele precisou sofrer, ele precisou padecer. E o corpo dele sofreu. O corpo dele sofreu. E nós, como igreja, nós somos o corpo. Então não se incomode com o sofrimento, porque o sofrimento faz parte do corpo de Cristo para gerar vida para outros. Oh, querido, que essa palavra entre no seu espírito e entre no seu coração, para que você possa entender que o seu chamado está sendo restaurado, que a sua adoração está sendo restaurada, que a realidade de Cristo, a realidade como realeza, não estou falando realidade só como um ambiente, não. A realidade como uma verdade de ele ser rei sobre a sua vida está sendo restaurada. E a realidade nossa como igreja, de que nós saímos, fomos gerados nele, para sermos o corpo dele, está sendo gerada em todos nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa palavra entre no seu espírito e que ela fale com você da mesma forma que ela fala comigo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor derrame a paz de Jesus, que excede todo entendimento, sobre a sua vida. Amém. Amém, queridos. Fique com Deus.